Amém. Amém, irmãos? Quantos estão preparados para a palavra do Senhor? O Senhor tem nos ensinado aqui e nós temos visto que os nossos recursos, os recursos melhor que Deus nos dá, é uma prática bíblica, legítima e contemporânea. E o nosso ato de dar ou de não dar fala de nós, do nosso coração, como nós nem imaginávamos. Pelo menos é o que eu tenho visto sobre mim mesmo, né? O homem é julgado pelo mundo pelo tesouro que ele tem aqui no mundo. Uma certa feita, o primeiro bilionário do mundo foi John Rockefeller. Quando ele morreu, os jornalistas se juntaram e foram atrás do contador de John Rockefeller e perguntaram para ele quanto que ele deixou. Aí ele falou, ele deixou tudo, ele não levou nada. Para que vocês querem saber de valor se na verdade ele não levou nada daqui? Então, o homem é julgado por aquilo que ele tem aqui. Mas, para os discípulos de Jesus, o que importa é o quanto de tesouro nós estamos fazendo no reino dos céus. É isso que nós vimos aqui semana passada. O mundo pergunta quanto aquele homem tem. Jesus pergunta como esse homem usa o que ele tem. O mundo, ele diz, juntem, acumulem, tenham mais e mais e mais. E Jesus diz, repartam, invistam no reino dos céus, doem. Quando alguém dá, o mundo pergunta quanto ele deu. Jesus pergunta qual foi a intenção que ele deu. Qual foi a motivação que o levou a dar? O problema não é só dar. Vocês estão entendendo isso? Muitas pessoas até dão, mas dão com motivações erradas. O princípio que nós estamos resgatando aqui é dar, mas dar com a motivação certa. Porque se for para dar com a motivação errada, nós temos falado, não dê. Deus está resgatando em nós essa visão bíblica relacionada ao dinheiro nesse mês. E acredito que, com respeito ao dinheiro, as contribuições, há dois extremos que devem ser evitados a falar. Não é porque nós estamos falando que deve ser falado de qualquer maneira. Existem dois extremos que devem ser evitados a falar. Primeiro, é um grande erro achar que não deve falar, pois a Bíblia fala de dinheiro. Há igrejas que jamais falam de dinheiro com medo de escandalizar as pessoas. Ou então, até mesmo, eu passei por isso já, não quero falar para não ser comparado a esses charlatões que tem aí da fé. E aí nós caímos no erro de não falar. O apóstolo tinha esse compromisso e jamais se esqueceu disso. Você vai ver diversas vezes o apóstolo Paulo tratando esse assunto. Agora, pensando bem, nós temos um sistema administrativo da igreja honesto, onde o pastor não tem contato com o dinheiro. Quem administra é o conselho da igreja, que a própria igreja o elegeu. Nós temos uma preocupação. Vocês não têm ideia como o conselho tem preocupação em como gastar o dinheiro dos irmãos. Eu sempre digo, ou a gente sempre fala aqui, que, olha, é o dinheiro suado, que Deus abençoou o trabalho do irmão para dar. Então a gente tem que administrar de forma correta isso. Nós temos aqui uma igreja bíblica que fala de forma correta. Então, por que às vezes não falar? Então, há um grande erro ocultar o tema. Mas o segundo grande erro, então, que acontece, é desvirtuar o tema.
pois tem igrejas que desvirtuam esse tema. Igrejas falam sobre o assunto com as motivações erradas. Líderes, pastores falam do assunto com motivações erradas, para arrecadarem para si, para ostentarem, com finalidades duvidosas. Usam artifícios mentirosos e arrancam o dinheiro do povo, sem dó. Não pensam como vão gastar. Isso são fraudulentos e heréticos. Então há dois grandes erros: o erro de ocultar o tema ou então o erro de desvirtuar o tema. Mas fato é que a Bíblia fala sobre contribuições e há princípios então para isso. Há princípios da generosidade e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 9. Princípios da generosidade. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Alguns irmãos perguntam qual Bíblia eu uso, né? Então eu já vou deixar a dica para você. NVT, Nova Versão Transformadora, tá bom? Nova Versão Transformadora. Para acompanhar é melhor, caso os irmãos queiram. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse, então, a completar esse serviço de generosidade. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, vocês se destacam na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos, então, que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor, ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês então se tornassem ricos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra, mas precisamos de sabedoria, Senhor. Precisamos de discernimento, precisamos ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Paulo desejava que os coríntios aqui conhecessem a maneira extremamente incomum pela qual a graça de Deus se havia se manifestado por meio dos cristãos da Macedônia. Paulo destaca a generosidade que os cristãos da Macedônia, ou seja, Filipos, Tessalônica, Bereia, ele destaca a generosidade mostrando que isso era um ato da graça de Deus para eles. A igreja de Corinto vivia numa região rica, abastada, uma região em que o mundo parava ali. Era o centro de distribuição econômico do mundo, a cidade de Corinto.
Então era uma igreja rica. Era para ela se desenvolver mais na questão da generosidade. Mas Paulo fala de uma igreja pobre, uma igreja que estava passando aflições, perseguições. Paulo fala da igreja da Macedônia. Em contrapartida, o texto nos deixa claro que os macedônios eram pobres. Foi isso que nós lemos, eram pobres. Escassez eles estavam passando. E o versículo 1 nos diz que eles estavam passando por grandes aflições. E em geral, irmãos, pessoas em situações difíceis, é comum elas guardarem o dinheiro para si. Porque ela quer garantir o futuro dela. Eles agiram de forma contrária do em geral, porque era uma causa maior, eles entendiam qual era essa causa. Eles ofertaram com generosidade, de suas extremas pobreza, transbordaram em rica generosidade. O apóstolo Paulo diz. Aqui então, para nós meditarmos, alguns princípios que vale a pena nós observarmos, compararmos e aplicar à nossa vida e ao nosso coração. O primeiro princípio que eu quero pensar com você é que contribuir, segundo diz a Bíblia, é um ato de graça. É um ato de favor que nós recebemos de Deus. O apóstolo Paulo diz, agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, se você trouxe caneta, marca texto, marca, grifa, muito bom isso. Queremos que saibam que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Você entende que a oferta, a contribuição veio da igreja da Macedônia, mas isso era somente uma ferramenta de Deus agir. Quantas pessoas podem ser abençoadas, quantos missionários podem ser abençoados pela Ebenezer ser ferramenta de Deus? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando, elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza, não é só pobreza, extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas foram além disso. Deram mais do que eles podiam. Eles fizeram com iniciativa própria. Eles nos suplicaram. Paulo, a gente quer, a gente quer fazer isso, Paulo. Por favor, deixa a gente fazer isso. Eles suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. A contribuição é uma graça de Deus concedida à igreja. É um presente de Deus, irmãos, para sermos participantes. Deus nos deu esse presente para nós contribuirmos de alguma forma para que o reino de Deus se expanda. Não é um pesar, mas é nós entendermos, Deus, que privilégio que eu tenho de poder contribuir de alguma forma para que o evangelho chegue a outras pessoas, para que nossa igreja se desenvolva mais. Isso é um privilégio, Senhor, é um ato de graça. Uma vida abençoada não é receber. Receber, estamos falando, é consequência. Uma vida abençoada, se nós olhamos para o texto, uma vida abençoada é participar disso. É ser participante disso. Paulo ensinou à igreja que contribuir era um ato de graça. No capítulo 8, no capítulo 9, por 6 vezes a palavra graça está ligada à contribuição. 6 vezes. Graça é um favor divino. É um favor que Deus nos deu. Você não poderia, se Deus não tivesse lhe chamado. Mas Deus te chamou e Ele te dá essa oportunidade, esse presente.
Paulo ensina a igreja. Contribuição, então, não é fazer um favor a Deus. Não é fazer um favor à igreja, você está entendendo? Você entendeu isso, irmão? Contribuição não é fazer um favor à igreja, não é fazer um favor a Deus. Não! Contribuição é um presente de Deus para nós. Não podemos ver como um pesar isso. É graça, é privilégio. Comece a ver a contribuição nessa ótica bíblica. Deus, eu não estou fazendo favor para a igreja, eu não estou fazendo favor para ti, não, Senhor. Isso é demonstração da graça que o Senhor fez em mim. É uma oportunidade de eu usufruir esse privilégio que o Senhor me deu, de me tornar filho teu e investir na família tua, Senhor. Segunda coisa para refletirmos é que a contribuição cristã transcende a religiosidade. Diz assim: posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. Eles fizeram por iniciativa própria. Iniciativa própria. Está vendo como ultrapassa a religiosidade? Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. Por que eu digo que ele transcende a religiosidade? Primeiro, porque eles deram voluntariamente. Não deram por barganha, deram por iniciativa própria. Não deram por pressão, não deram porque pastor prometeu bênção, não deram para jogar 1 e colher 100, não deram porque se eu der uma moto eu vou conseguir uma Kawasaki, não deram nada disso. Kawasaki também é moto, né? Mas uma mais potente, né? Não deram por causa nada disso, eles deram voluntariamente porque quiseram participar desse grande privilégio de dar, de apenas dar. Não foi por pressão, não foi por barganha, foi por gratidão da graça de Deus. A oferta deles, meus irmãos, perceba, foi uma oferta de fé. Porque eles não deram apenas conforme podiam, eles deram além. Agora eu te pergunto, o que uma pessoa em extrema pobreza tem para dar? Mas o apóstolo Paulo diz, olha, eles não deram apenas como podiam, eles deram além do que eles podiam. Foi um ato de fé. João Calvino, na biografia dele, diz que um dos lamentos de João Calvino era que no seu tempo os incrédulos contribuíam mais aos seus deuses por superstição do que os cristãos contribuíam para expressar o amor que tinham recebido de Deus. Você já pensou nisso? Que às vezes muitas outras religiões as pessoas são mais abertas por dar? Por religiosidade, por barganha, por medo, por superstição, mas nós que temos esse privilégio de dar, às vezes nós fechamos a mão. Você já pensou nisso? Paulo diz que os macedônios contribuíram não porque foi feito apelo a eles, não porque foi colocado medo neles. Ó, se você não der, vai vir um devorador, vai arrebentar com você, vai quebrar você no meio e tudo isso daí. Não, não foi por medo. Não foi. Eles contribuíram como resultado da graça concedida a eles. Houve uma mudança de coração, lembra da primeira mensagem? Tudo começa pelo coração. Houve uma mudança, uma conversão de coração. O coração deles agora estava propício para as coisas do reino de Deus. Estava propício para a igreja de Deus. Propício para os irmãos. Propício para o avanço do reino. O coração deles mudaram. Por isso, irmãos, a nossa oferta tem tudo a ver com a nossa adoração a Deus. A nossa contribuição, nosso dízimo, tem tudo a ver com o culto a Deus. Olha, e eu vou falar mais uma assim. Não está na Bíblia,
Mas ora antes de colocar, entrega para Deus. Fala, Deus, é um ato de fé, é a primícia. Ora, entrega. Porque isso faz parte do seu culto. E aí você ora, Deus, faz parte da minha adoração a Ti, Senhor. Eu quero Te honrar com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, pois tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem do Senhor. Os princípios que nós temos que resgatar, meus irmãos. Ela faz parte do culto que prestamos a Ele. Quando eu contribuo com liberdade, com voluntariedade, isso demonstra o que tem no meu coração como primário. Seguindo ainda que contribuição transcende a religiosidade, aqui eu acho que está o porquê deles fazerem isso. Fizeram até mais do que esperávamos, pois o seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor. Acho que aqui está a mudança. Sabe por que às vezes falta essa generosidade em nós? Eu tenho certeza que falta a gente se entregar mais ao Senhor. Falta um coração devotado mais ao Senhor. É isso que aconteceu aqui, ó. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo, antes da oferta, o primeiro passo, eles em si mesmos foram a própria oferta. Eles se entregaram ao Senhor e a nós. O teólogo Fritz diz que a verdadeira generosidade só existe quando há uma entrega do próprio eu. Se isso não acontecer, não conseguimos, irmãos, amadurecer nisso. Antes da contribuição, vem a vida. Mas é impossível abrir o coração e fechar a mão depois que você entrega a vida a Deus. É impossível. O que Paulo está dizendo é que eles só foram capazes de fazer isso porque, primeiramente, eles se entregaram ao Senhor. E porque eles se entregaram ao Senhor, então eles decidiram, eles entenderam a importância disso. Talvez seja isso que precisamos, nos entregar mais ao Senhor para sermos mais generosos, se entregar mais na confiança ao Senhor. Confiar que Deus, nós não cantamos aqui? Você cantou, então eu creio que você crê nisso, que Deus provê. Mas às vezes nós ficamos assim, não. Sabe o que é isso? É a falta também da atitude de fé e de crer, da confiança em Deus. Deus é o Deus da providência. Deus provê. Toda oferta, toda contribuição, meu irmão, é um ato de fé. Tudo é um ato de fé. Porque você está tirando de algo. E na verdade é isso mesmo. Lembra daquele salmo lá? Nós comentamos no pequeno grupo quinta-feira. No salmo, eita, deu um branco. Quem semeia com lágrimas, vem colhendo com alegria. Não é isso? A imagem ali que o salmista está desenvolvendo, o cenário, é aquela pessoa que a única coisa que tinha era a semente. Era a semente. Então a única coisa que ele tem agora é um borná com semente. Ou então, um saco de semente. Mas qual é a decisão dele? Ele tira de si, ele tira da família. Não é para você tirar da família e ficar sem nada para dar para a igreja não, tá? Mas ele tira de si, o ponto principal é a confiança. Ele tira de si. E ele vai jogando com lágrima. Crendo no quê? Crendo que o Deus que cuida de mim envia chuva, a semente germina, ela cresce e dá fruto. E aí ele vem colhendo com alegria. É o Deus da providência. O Deus da providência. Eu jogo, eu choro, porque eu sei mesmo que vai fazer falta. Mas olha, o Deus que cuida de mim, manda chuva, germina a semente, ela cresce e dá fruto, porque o meu Deus cuida de mim. Irmãos, vou falar a verdade.
Hoje a gente tem convênio médico, tem um carro para correr para outro lugar. Está muito fácil, fala a verdade. E essas coisas às vezes tira de nós a confiança em Deus. Está tudo fácil. Há um princípio bíblico nisso. Princípio de fé, de depender de Deus. De saber que Deus cuida de nós. Deus cuida de você, irmão. Deus cuida de você, meu irmão. Meus irmãos, nós passamos um processo uma vez que Deus providenciou. Você sabe o que é orelha de padre? Quem sabe aqui que é orelha de padre? Deus providenciou orelha de padre para nós em casa. Pastor, mas nem uma picanha. Não, quem promete picanha é esses camaradas aí. Não. Deus providenciou orelha de padre. Mas Deus não deixa morrer de fome, não deixa. Não deixa, irmão. Porque Deus cuida de nós do jeito dele, do jeito que ele acha melhor. Mas ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Mas, irmão, um dia eu tinha uma agenda para fazer e eu não tinha recurso. O Carlos sabe. Eu estava orando aqui, né, Carlos? Uma semana, tirei de oração aqui, nessa igreja. Nessa igreja. Fui conversar com um amigo, o amigo falou, você vai quando? Vou tal dia. E aí, como que tá? Eu falei, tá tranquilo. Esse irmão pegou um envelope. Isso é para acrescentar sua fé, tá? Não estou falando que Deus é milagreiro e fica fazendo essas coisas assim todo dia, não. Mas estou falando que Deus cuida. Deus sabe das nossas necessidades. Ele falou, Robert, eu não sei quanto tem, mas toma aqui e vai. Eu não falei que eu precisava, mas eu falei para Deus uma semana aqui. E Deus sabia que eu precisava. O que eu quero falar para você, não vou te garantir que dessa forma vai acontecer na sua vida, que eu vou estar mentindo para você. Mas Deus pode fazer dessa forma e muito mais. Deus pode fazer. Deus cuida. Deus quer que a gente dependa dele, irmão. Deus quer que a gente semeie chorando. É verdade. Muitas vezes Deus quer que a gente semeie chorando, para saber que é Ele quem germina e dá fruto. E olha, vá no pequeno grupo, você vai ouvir muitas coisas assim que não é compartilhada na igreja aqui. Vai lá. Terceiro e último. Tem até uma frase aqui? Não. A contribuição tem que ser parte de toda a nossa vida cristã. Ela faz parte de todas as áreas da nossa vida. Por isso pedimos a Tito que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, e os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, destacam nos discursos eloquentes, vocês se destacam no conhecimento, vocês se destacam no entusiasmo, no amor, vocês são uma igreja acolhedora, sabe? Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Vocês perceberam como envolve um todo? Você vê no texto que eles tinham uma boa intenção, mas não colocavam na prática. Eles começaram a fazer, diz aqui o texto. Eles começaram a fazer, mas pararam. Que foi preciso Paulo enviar novamente Tito para que animasse eles de novo, para que retomassem o ato da contribuição. Eles iniciaram. É igual o janeiro. Você faz tanta promessa. Todo janeiro eu falo, esse ano eu vou emagrecer. Mas às vezes você faz no ato da contribuição, da oferta, e você começa.
Era isso que essa igreja tinha vivido. Tito foi lá uma vez, eles falaram, não, conta com a gente vai ajudar, nós estamos juntos. Sabe esse negócio de estamos juntos? Estamos juntos, junto e misturado. Deu uns meses, eles pararam. Paulo falou assim, tem que enviar Tito novamente para que eles se animem a voltarem, a tomarem de volta esse ato. Por isso pedimos a Tito que inicialmente encorajou vocês, quer dizer, vocês foram encorajados lá no início a contribuírem, que os visitasse outra vez, que fossem até vocês de novo e os animasse a completar. Completar é porque teve uma iniciativa, eles iniciaram, então a completar esse serviço de generosidade. A igreja de Corinto teve um bom progresso após a primeira carta. Lembra da primeira carta? Paulo está tratando assuntos específicos, falando de pecado, falando de tanta coisa. Na segunda carta, a gente já percebe que a igreja teve um progresso. A igreja demonstrou o progresso, pelo menos em 4 áreas. Ela era ortodoxa, ela abundava em fé. Paulo está falando isso, ela tinha palavra, ela tinha evangelismo. E olha que era palavra eloquente. Ela tinha isso. Eles também eram bons, eram estudiosos. Ela era bem organizada, tinha cuidado. É isso que o versículo está nos dizendo. Aliás, essa igreja tinha todos os dons. Não é? Pensa numa igreja que tinha todos os dons. Mas havia deficiência na igreja em uma área. Qual era essa área, irmão, que o apóstolo Paulo está dizendo? Você pode dizer para mim? Tinha uma deficiência, qual era? Nas finanças, na contribuição. E Paulo fala assim, cara, vamos fazer tudo. Vamos progredir em tudo. Ser estudioso, que bênção. Ser ortodoxa, que bênção. Ter fé, que bênção. Ser acolhedora, que bênção. Ser uma igreja organizada, que bênção. Mas não para aí, vamos envolver tudo como uma vida toda? Vamos também participar nesse ato de graça, da generosidade? Ela não estava crescendo na graça da generosidade, na contribuição. Deus quer que nós nos desenvolvamos em tudo, na ortodoxia, na teologia, no amor, na comunhão, enfim, irmãos, em tudo, inclusive na contribuição. É a Bíblia que está nos dizendo. E eu não preciso aqui fazer jogo sujo, mentir. Eu não preciso oferecer algo que a Bíblia não diz. Não, não preciso. A Bíblia por si só, ela diz isso. É a Bíblia que está falando. O que resta a nós? O que resta a nós é analisar se nós estamos se desenvolvendo em todas as áreas. Não só nessa, mas inclusive nessa. Em todas as áreas. Se a minha teologia está se desenvolvendo, se a minha devoção está se desenvolvendo, se o meu amor está se desenvolvendo com os irmãos, inclusive se a minha contribuição está se desenvolvendo. É o que a Bíblia diz, irmãos. E olha, ela vem pegando geral. Ela enquadra geral, irmão. Não fica um. Paulo dá um grande exemplo por que devemos ser gratos e generosos. Porque Cristo é o maior exemplo de generosidade. Você acha que é à toa que Paulo coloca aqui no meio de uma instrução para a igreja, falando de generosidade? Você acha que é à toa? Lógico que é inspirado pelo Espírito Santo. Paulo inclui no meio do texto, é tipo abrir um parênteses no meio do texto e falar, vou te dar um exemplo maior, por que você deve fazer isso? Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre. Tem muito pobre querendo se fazer de rico. E Jesus, sendo rico, se fez pobre. Tem muito pobre juntando para ser rico. E Jesus, sendo rico, se fez pobre. Para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos.
Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que entregou a vida por nós, é o maior exemplo de generosidade. Por isso que eu disse aqui no primeiro sermão, você vai com a pá na eira de Deus, achando que você está fazendo alguma coisa, a pá de Deus é sempre maior que a nossa. Jesus é o maior exemplo de generosidade, Ele deu sua própria vida, irmão, para nos salvar. Diz o apóstolo Paulo que talvez por alguém bom, alguém daria, mas para dar a vida por mim, um miserável, pecador, cheio de mazela, cheio de problema, personalidade ruim, só Jesus, irmão. Isso foi com você também. Jesus morreu por mim e por você. Cristo se fez pobre para nos tornar ricos. Sabe o que é? Você já é abençoado, irmão. Você não precisa dar para ser abençoado, você já é. A gente não faz isso aqui, mas olha aí para o seu irmão e fala: irmão, você já é abençoado. Fala com vontade, vai. Você já é abençoado. Você já é abençoado, irmão. Você já é abençoado. Você é abençoado porque Jesus, sendo o dono de tudo, Jesus sendo Deus Santo, se vestiu de pele humana e veio numa terra caída, contaminada pelo pecado, habitar num bando de pecadores. E esses pecadores ainda, alguns deles rejeitaram, cuspiram, feriram, e Jesus se fez pobre, para que eu e você se tornasse ricos. E aqui eu não preciso vender para você riqueza financeira. Jesus nos fez rico, conforme Efésios capítulo 1 diz, que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus. Você é abençoado. Você é abençoado. Sê tu uma bênção. Cristo esvaziou-se de sua glória. Se Cristo deu a sua própria vida, irmãos, agora pensa, se Cristo deu a sua própria vida por mim e por você, não deveríamos fazer nós a mesma coisa com aquilo que somos e aquilo que temos? Oferecer a Deus uma expressão de eterna generosidade, com o nosso coração primeiro e depois com aquilo que Ele nos dá? Não deveríamos fazer isso? Eu concluo a história contando a história do missionário Charles Studd. Quando perguntaram a ele que ele estava deixando a glória do mundo esportivo e toda a sua riqueza para ser missionário na China, correndo o risco de morrer, se ele não estava fazendo um sacrifício grande demais. A mídia da época falaram: esse cara é louco. Será que você não está fazendo, Charles Studd, um sacrifício grande demais? Ele disse: se Jesus Cristo é Deus, e Ele é Deus, e Ele deu a sua vida por mim, não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a Ele. Agora para e pensa na questão financeira. Às vezes a gente dá e fala: rapaz, o que eu fui fazer? Se Jesus, sendo Deus, deu a sua própria vida por mim, não há, irmão, sacrifício tão grande, não há, que eu possa fazer por Ele. Que em nome de Jesus, que em nome de Cristo Jesus, você tenha discernimento espiritual dessa palavra. Que o Espírito Santo direcione ao seu coração essa palavra, sem jogo de troca, sem medo, sem pressão,
sem religiosidade, mas entendendo que é graça de Deus. Para refletir e praticar, generosidade não é um favor que fazemos para Deus, mas é gratidão pela graça que Deus fez por nós. Segundo, generosidade transcende a religiosidade. Ela faz parte da nossa adoração a Deus, é o nosso culto a Deus. Terceiro e último, analise se você está se desenvolvendo em todas as áreas da sua vida cristã. Todas as áreas. Inclusive a generosidade. Amém? Que o Espírito Santo fale ao teu coração, hoje e no decorrer dos dias. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, dá-nos um coração voltado para a sua obra, Senhor. Dá-nos um coração voltado para o avanço do teu reino. Pois o teu filho, sendo rico,